Bem-vindos ao Claramente. Você tem um bom controle emocional ou perde o controle facilmente? Quer saber como adquirir ou melhorar o seu autocontrole? Vamos falar sobre isso agora. Interessante como que as pessoas que estão conectadas com o mundo pela internet se envolvem em estudos de tantas matérias ou disciplinas, administram uma empresa ou instituição do governo, gerenciam bem a sua vida financeira, fazem mestrado, doutorado, mas um bom número de indivíduos não aprende a controlar a si mesmos do ponto de vista emocional. As pessoas que popularmente chamamos de nervosas argumentam que receberam uma carga hereditária de um pai ou de uma mãe que eram ou ainda são descontrolados emocionalmente. Não podemos culpar a herança genética porque ela atua dos pais para os filhos no máximo entre 30% a 50% sobre o nosso comportamento. O resto é influência do que foi aprendido na infância, influência da epigenética, do meio cultural e da própria sensibilidade do indivíduo que faz escolhas. Isso significa que genética não é uma condenação, mas uma propensão. Se seu pai ou sua mãe, ou ambos, foram nervosos, impacientes, você pode ter herdado deles esse comportamento, mas não completamente. As pessoas chamadas normais vivem o dia a dia da sua vida mental no automático e dificilmente se dão conta de que e como as práticas do viver diário envolvem emoções. Parecem viver no foco. Viver no foco é diferente de ter uma atenção flutuante. Atenção flutuante é você pensar em detalhes, pensar de forma mais ampla. Viver no foco é bom para executar uma tarefa e atingir um objetivo, mas é ruim nos relacionamentos porque reduz a percepção de fatores importantes para um bom entrosamento. Eu vou explicar. Uma pessoa sem controle emocional parece que olha só para o seu umbigo. Pode ter uma crença psicológica inconsciente de que seus parentes, marido, esposa e filhos estão na vida para ela. Daí essa crença pode aparecer como, por exemplo, ficar muito irritado, irritada quando alguém não faz por ele ou ela algo que ele deveria fazer por si mesmo. Mesmo que seja uma pessoa autônoma em termos de trabalho, pode ser dependente em termos de afeto. Por outro lado, a pessoa que exerce a atenção flutuante em alguns momentos da vida focaliza vários fatores que influenciam o seu comportamento. Está mais consciente do seu mundo interno e do que a outra pessoa pode estar sentindo. Ela pode estar conversando com alguém chato, a pessoa chata, e ainda ouvir a conversa com respeito e pensar ao mesmo tempo na sua cabeça assim: puxa, como essa pessoa é desagradável, mas eu vou exercer paciência com ela agora. Quem tem facilidade para o descontrole emocional apenas reage com irritação diante de uma pessoa chata sem fazer essa reflexão paralela. Quem consegue olhar para o outro, que é uma realidade exterior, e consegue ao mesmo tempo olhar para dentro de si, que é uma realidade interior, e perceber certos sentimentos em si e no outro, podem ter melhor controle emocional e possuem o que chamamos de inteligência emocional. Isso não depende de cultura, de formação universitária, acadêmica, muito menos de poder econômico. Depende de uma sensibilidade para com a vida, que em parte é inato, nasce com isso, e em parte pode ser desenvolvido. É possível aprender a ser uma pessoa com equilíbrio emocional para não permanecer muito no racional ou muito sentimental. Para aprender a lidar com as suas emoções, é importante, portanto, sair do foco e entrar numa visão mais ampla de si, da vida, dos outros e do ambiente. Quando uma pessoa dá um passo para se dispor a sair da zona de conforto pelo viver do foco, ela até pode perder dinheiro,
mas ganhará muito em qualidade de vida e autocontrole, porque aprenderá a estar mais consciente de suas emoções. Verá que outros também têm sentimentos, entenderá que a vida é mais do que os outros estarem lá para ela e que as pessoas não são office boys para ela. Controle emocional tem que ver com o aprendizado de ter este olhar mais amplo, aprender a lidar com as frustrações, desenvolver paciência, ajudar as pessoas de graça, tolerar sentimentos desagradáveis, sem irritação, aprendendo que eles mudarão em algum momento. Como se adquire controle emocional? Fazendo diferente do habitual, lutando contra o padrão ou tendência básica de funcionar como vinha atuando e tomar atitudes diferentes com a consciência de que será melhor para um desenvolvimento pessoal. Também cultivando gratidão, acabando com ressentimentos, se envolvendo em trabalho filantrópico voluntário, interrompendo pensamentos destrutivos que brotam na mente e escolhendo melhores pensamentos. Nervosismo e nervoso, essas palavras são populares, usadas para diferentes tipos de comportamento. Às vezes se diz que uma pessoa é nervosa por não se controlar, tendo o que a gente chama de pavio curto. Ou se diz que ela é nervosa porque não consegue permanecer serena em certas situações, ficando ansiosa, inquieta e insegura. Também se diz que alguém é nervoso ou nervosa quando é uma pessoa irritadiça, encrenqueira, briguenta. Outras pessoas comentam que são nervosas porque ficam tremendo diante de desafios como um novo trabalho, um novo namoro, uma viagem, sentindo-se incapaz de lidar sozinhas com a situação que para elas é assustadora. Pessoas chamadas nervosas, sem autocontrole, podem ter problemas de identidade psicológica, uma falta de segurança interior e talvez fragilidade na estrutura da sua personalidade. Se você recebeu a tendência de descontrole em parte por herança genética, porque seu pai ou sua mãe eram nervosos e você copiou o modelo da pessoa influente que te criou, se ficou assim desde algum evento estressor, não importa, a responsabilidade de mudar é pessoal. Então, para amadurecer e adquirir autocontrole saudável dos sentimentos, pode ser tentado fazer o seguinte: aceite que a falta de controle emocional existe e que é um problema seu. Aceite que você trouxe isso para esse relacionamento, seja conjugal, no trabalho, na comunidade religiosa onde você participa. Pense e admita que isso já existia antes em sua pessoa. A sua tendência de ter descontrole emocional ou nervosismo pode mesmo ter vindo de seu passado e talvez piorou no relacionamento atual, mas já existia. Decida parar e pensar, fazendo força para não mais ficar criticando as pessoas e circunstâncias do passado e do presente como culpadas do seu nervosismo e descontrole. Você tem que decidir isso por si mesmo para que o resultado seja compensador. Entenda e aceite que precisa mudar. Aceitar é olhar a realidade e ver que algumas coisas dela não são agradáveis, seja a realidade dentro de você ou em volta da sua pessoa, e não se revolte e machuque pessoas e a si mesma com o seu descontrole emocional. Aceitar tem a ver com parar de brigar com a realidade ou fingir que não existe aquilo que incomoda. Existe sim, mas agora você não irá mais fugir disso e sim encarar o problema de um novo ângulo, trabalhando consigo para controlar. Cultive o desejo de mudar. Alimente essa ideia. Está percebendo que o processo de aprender a se autocontrolar é como uma escada com vários degraus? Primeiro degrau é admitir que você tem esse problema. Segundo degrau é parar e pensar no fato de sua tendência de ficar criticando as pessoas ou seu passado para desculpar seu nervosismo.
Terceiro degrau é entender e aceitar que precisa mudar para melhorar seus relacionamentos. E o quarto degrau significa cultivar o desejo de mudar, pensar bastante nisso, alimentar esse desejo. Fique pronto para mudar, ou seja, decidido a fazer e agir diferente por causa de um desejo pessoal profundo de mudar o seu jeito de ser. Ficar pronto para mudar é como dizer para você mesmo assim: agora eu estou pronto para mudar porque eu já subi os outros degraus e estou naquele que daqui para frente eu posso funcionar diferente e melhor. Caso você reconheça que sozinho não está conseguindo progredir na mudança do seu comportamento para melhor, então procure uma ajuda em aconselhamento psicológico individual ou de grupo. Um pouco de aconselhamento com um profissional pode realmente abrir a mente e encorajar a ter um comportamento sem nervosismo ou sem descontrole emocional. É muito importante ler bons livros sobre como adquirir autocontrole. Talvez algum conhecido, parente ou amigo possa lhe recomendar alguma literatura nesse assunto. Procure assistir alguma palestra ou seminário sobre como adquirir controle emocional. Isso pode ser feito procurando ver se alguma instituição em sua cidade está oferecendo palestra ou procurando na internet algum vídeo educativo com base cristã. Para aprender a lidar com as suas emoções, peça aos amigos e parentes uma análise, ou seja, solicite que digam como você está em seu comportamento e tenha humildade ao ouvir e coragem para aceitar o que for verdadeiro daquilo que vão lhe dizer, usando o comentário da pessoa como uma fonte de mudança. Isso é importante porque não conseguimos enxergar plenamente como agimos em nossos relacionamentos. As pessoas podem ver coisas em nós que nós mesmos não vemos. Decida parar de funcionar do mesmo jeito utilizando o seu pensamento consciente. Você pode dizer para si mesmo, por exemplo, assim: eu não vou mais agir assim. Aí você morde a língua, vai dar uma volta, toma uma chuveirada, cante, ore, respire fundo, escreva, mas não se deixe levar mais pelo nervosismo. Considere que você pode escolher um novo comportamento. Entenda e creia que ter emoções não é o problema. O desafio é ter as emoções sem deixar que elas tenham você, sem deixar que elas machuquem as pessoas e a si mesmo. Se você se relaciona com uma pessoa sem controle emocional em casa, na escola, no trabalho, na comunidade religiosa, pense profundamente que você não causou esse descontrole dela, você não pode controlar isso e você não pode curar isso. É ela que tem que aprender a se controlar e assumir as consequências do descontrole dela. E se você tem descontrole emocional, não desanime. Você pode aprender a se controlar, faça a sua parte, como expliquei agora, e Deus vai fazer a parte dele, te dando força, iluminação, discernimento, humildade, sabedoria e serenidade. Peça a ele e ele vai te ajudar. Até breve.